O nosso bate-papo, gostaria de entender qual que é a tua visão e como que você tem visto isso na prática, de quais são os principais agentes etiológicos aí que têm causado as doenças respiratórias no campo hoje, falando um pouquinho de suinocultura, e que impacta produtivamente aí este cenário da sanidade dos rebanhos. Bom, quando a gente fala em suinocultura, sempre é importante lembrar que a gente categoriza, né, as doenças por faixa etária. Então, a gente tem condições que afetam a maternidade, a gente tem condições que vão afetar a creche, a terminação, recria e terminação. Né? Então, se a gente for pensar em cada faixa etária, a gente tem agentes que são mais associados a cada fase de crescimento dos suínos. Hoje em dia, para mim, algo que tem me impactado muito com relação específica às doenças respiratórias é a grande incidência que a gente está tendo de influenza, tanto em animais de creche quanto em animais de terminação. Cada vez mais a gente vê animais na fase de terminação, na fase final, prontos para serem abatidos com quadros de mortalidade, muitas vezes, né? E com prejuízo muito grande na hora do abate, né? Com condena exacerbada por causa de pleurisias úmidas ou até pleurisias secas. Então, a influenza hoje é algo que vem assustando com bastante... tem chamado bastante atenção a campo em termos de diagnóstico. E quando a gente fala em influenza, a gente não pode esquecer que ela propicia várias infecções secundárias, né? Então, muitas infecções secundárias de cunho bacteriano, elas vêm associadas a essa lesão primária que esse agente causa no trato respiratório. E quando a gente volta para a creche, né, a gente tem que lembrar que algo que tem assustado muito também a campo hoje na nossa região, infelizmente, é o Streptococcus suis. Então, a gente vê a influenza chegando como um agente primário e, consequentemente, o Streptococcus tendo essa porta de entrada para a infecção, e daí a gente vê uma mortalidade muito grande. Então, uma doença que não causaria tanto prejuízo numa faixa etária, né, numa condição a campo normal, numa condição mais controlada, a gente vê ela piorada por agentes secundários como Streptococcus, tá certo? E outro ponto importante, quando a gente lembra da terminação, a influenza ela vem piorando quadros, por exemplo, como o micoplasma, né? Que a gente já é um grande conhecedor, a gente já conhece ele há muito tempo, né? Um velho agente de quadros respiratórios em suínos de terminação, mas o micoplasma associado com a influenza, o quadro de mortalidade, o quadro de agressividade de lesões pulmonares aumenta bastante. E daí a gente vem uma bactéria que é saprófita, né, que é a Pasteurella, se aproveitando desse grande estrago e acaba complicando as lesões, levando mortalidade. Então, se eu fosse hoje fazer um panorama das doenças respiratórias, eu pensaria nesses agentes, tá certo? Tanto na fase de creche quanto na fase de terminação. Perfeito. E eles não atuam isoladamente, né? Como a professora mesmo comentou, né? Ela é uma junção dos fatores. Professora, e como que a gente consegue a campo identificar precocemente essas doenças, né? Combinando ali o sinal clínico, combinando com uma necrópsia, um achado. Como que você vê também a questão do histórico desse plantel, histórico da granja? Como que a gente consegue identificar precocemente essas doenças? E você foi bem feliz na tua pergunta, porque ela já traz uma resposta, tá certo? A gente não pode esquecer que quando a gente está avaliando um rebanho, a gente tem tanto a parte clínica que tem que ser notada e precocemente ela tem que ser percebida, então alterações de consumo alimentar, de desuniformidade do rebanho, perdas produtivas que podem ser sentidas no primeiro momento. Outra maneira da gente monitorar é acompanhar a parte de abate, né? Ver se apareceram lesões, aumentou o índice de PP, por exemplo, na parte de abate. Então, a gente já vai te dando um direcionamento, né, num primeiro ponto, de possíveis problemas que podem estar acontecendo. Um segundo ponto importante que a gente jamais deve esquecer na nossa rotina diagnóstica é a da execução de necrópsias, tá certo? Então, é muito comum que, muitas vezes, o veterinário não faça necrópsia a campo, ou ele deixe para um segundo plano. E a necrópsia é uma ferramenta essencial para diagnóstico. Ela, muitas vezes, antes do resultado laboratorial, já te dá respostas. Então, você consegue associar essas alterações clínicas juntamente com as lesões de necrópsia e isso associado, né, com o histórico da granja, com o histórico da vacinação. A gente vai juntando essas informações o mais rápido possível, né, juntando esse quebra-cabeça o mais rápido possível para ser o mais efetivo e eficiente nessa resposta antes que esse agente se torne endêmico, antes que a pressão de infecção se torne muito grande na granja, né, e, consequentemente, você não consiga mais controlar esse rastilho de pólvora que se acendeu, tá certo? Excelente.